O poder da generosidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E você tem agora a oportunidade de ler e de acompanhar a leitura na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, e nós vamos até o 5º. Muita atenção nessa hora, corações colocados diante de Deus, expectativa. Ponha no seu coração um senso de expectativa sobre o que Deus quer falar a você. E absolutamente não deixe nada te atrapalhar nessa hora, nada. Que você esteja atento e que a gente possa caminhar juntos na proposta dessa série e hoje com esse tema, o poder da generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento de quê, queridos? Conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa, o que, gente? Por iniciativa o que? Própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Guarda esse texto, não esquece a Bíblia. E vamos partir agora para o estudo, preenchimento do estudo. Eu estava atrás de uma frase que pudesse nos incentivar ao poder da generosidade. A grande generosidade que nos faz diferentes, que nos faz melhores, que nos dá um legado grandioso. E eu peguei uma frase do John Bunyan, esse escritor muito conhecido, do século retrasado, salvo engano, que escreveu sobre o peregrino, a vida cristã, aquele filme muito conhecido, aquele livro muito conhecido, O Peregrino. E o John Bunyan, ele escreveu a seguinte frase: você nunca, está aí no teu material, você nunca terá realmente vivido até que tenha feito algo por alguém que nunca poderá retribuí-lo. Vamos repetir comigo? Vamos ler juntos? Você nunca terá realmente vivido até que tenha feito algo por alguém que nunca poderá retribuí-lo. Eu fiz uma visita com a minha esposa, no ano de 2005, se eu não me engano, à cidade de Maputo, em Moçambique. De 2005 para cá, muita coisa boa aconteceu ali, no pós-guerra civil. Mas, em 2005, nós experimentamos o gosto no coração e na boca do sofrimento e da pobreza daqueles irmãos, especialmente dos irmãos. Nós organizamos uma conferência, reunimos-nos 3 pastores do Brasil, 3 igrejas de porte, naquela época, de pequeno a médio, e junto com a parceria com a junta missionária de lá, da África do Sul, perto de Moçambique, nós fomos até Maputo dar esse treinamento. Agora escuta. Aqui a gente fala, por exemplo, participe do Congresso Haggai, vá lá, pague sua inscrição, divida em 3 vezes, 4 vezes, o que seja. Lá, nós pagamos a inscrição deles, nós pagamos as passagens deles, de todo o interior de Moçambique, e pagamos a alimentação deles, porque eles não tinham absolutamente condição de dedicar nenhum valor para participar daquela conferência de treinamento. E não só os nossos irmãos naquele país padeciam muitas necessidades, mas especialmente a nação. A cidade era uma cidade de muitos contrastes. Nós ficamos hospedados em um hotel no centro da cidade, e foi exatamente quando houve, em 2005, aquele terremoto que, depois de 100 anos que havia acontecido em Moçambique, aconteceu um terremoto, e eu estava lá no epicentro do terremoto.
Era uma noite que eu fui a um banheiro, e essa é uma história que eu não vou contar agora, porque é uma história bem longa, mas aconteceu um terremoto, eu achei que era reação adversa de um remédio contra a malária que eu estava tomando, né? Mas não, era o prédio que estava balançando mesmo, e todo mundo desceu naquela noite, aquela madrugada. Estávamos eu e Samara lá. Mas, gente, eu fiquei tão perplexo com o nível de mendicância nas ruas da cidade, de pedir. Aqui nós temos os meninos aí no sinal de vez em quando, e coisa e tal, mas lá era uma coisa assim, muito triste, que nós acabamos deixando praticamente tudo que nós tínhamos lá, roupa, sandália, só levamos a mala de volta, porque tínhamos uma parada ainda em um outro país, e aí eu tinha que levar algumas roupas. Mas essa frase me veio à mente, essa seguinte frase: você nunca terá vivido de fato, se você não tiver na vida a oportunidade de fazer coisas por alguém que nunca serão capazes de retribuí-lo. Na realidade, hoje nós vivemos um evangelho de troca, não é um evangelho de doação, é um evangelho em que eu dou para receber, ou que eu pergunto o que é que eu vou ganhar com isso. Mas o evangelho bíblico, o evangelho da cruz, o evangelho de São Francisco, o evangelho de tantos outros homens na história da igreja, que se dedicaram a dizer o seguinte, não, o evangelho é doação, o evangelho é entrega, o evangelho não é troca. E todas as vezes que nós entramos como cristãos, na vida em família, na vida conjugal, na vida relacional, com aquele desejo de troca, a gente sempre se frustra, porque na troca nunca há sempre proporcionalidade. E como não há proporcionalidade, nós temos sempre a impressão que saímos perdendo em alguma coisa. Um beijo a menos, um abraço a mais, uma atenção dobrada, uma atenção que não foi dada, enfim. Mas nós temos aqui esse texto que nós vamos entender daqui a pouco, o que é que estava passando ali para Paulo ter dito o que disse. E aí a gente vai entender. Vamos para a introdução? Não há melhor maneira de entendermos a dádiva da vida do que conhecendo o caráter de Deus e buscando viver de acordo com esse caráter. A multiplicação, é o segundo ponto da introdução, a multiplicação das bênçãos do Senhor segue princípios. Não esqueça disso. Há princípios que regem a natureza, há princípios que regem o cosmos, e há princípios que regem essa ação de Deus sobre mim, sobre nós, sobre a igreja dele, sobre o reino dele. Há princípios muito claros, esses princípios, e um deles relaciona-se ao ato de doar-se para que o reino de Deus se implante na terra. Paulo está falando aqui de doação, Paulo está falando aqui de vida, Paulo está falando aqui de entregar-se pelos outros, e ele nos dá um exemplo de uma igreja muito pobre, que acudiu uma outra igreja muito pobre, a igreja da Macedônia, que era formada pelas cidades de Tessalônica, Filipos e Bereia, ajudou os cristãos de Jerusalém, que passavam por perseguição na época de Nero, imperador de Roma. E aí, essa história da Macedônia, Paulo usa como história de inspiração, daqui a pouco vamos ver isso, para uma igreja muito rica, a igreja de Corinto. Paulo usa a experiência da Macedônia, abençoando a Judéia, para incentivar o coração das igrejas da Acaia, e a mais rica era de Corinto. E nós vamos entender também daqui a pouco como isso aconteceu. Vamos lá, o ponto 3 da introdução. A salvação da humanidade, por exemplo, é fruto de um ato de doação do Criador. Observe que Deus não trata com a humanidade no prisma da troca, mas no prisma da entrega, da doação. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia, gente? Qual é o versículo? Está aí, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E aqui na Nova Versão Internacional, como é que a gente lê? Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para mim, a salvação da humanidade é um ato de doação de Deus, não é um ato de troca. Deus em momento algum achava que nós fôssemos capazes de retribuir o que Ele fez, e de fato não somos.
Poderíamos passar a vida toda aqui de joelhos, poderíamos decidir subir escadarias de igrejas altas durante todos os finais de semana da nossa vida, poderíamos dar todos os nossos bens aos pobres, poderíamos fazer tudo o que nós temos e tudo que nós somos, colocando à disposição do Senhor, mas nós não seríamos capazes de compensar. O que nós ouvimos muito enquanto cristãos, talvez fruto exatamente da inserção dessa teologia de troca, é que de alguma maneira, através das nossas boas obras, nós podemos retribuir, compensar às vezes o nosso pecado e dizer assim para Deus: Deus, o que eu fiz agora compensa o que eu deixei de fazer. Essa ideia da troca está presente em nós desde criança. Desde pequenos nós temos essa tendência, a tendência da retribuição. Mas João, o evangelista, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não trocou o Filho dele pela nossa obra. Ele deu o Filho dele. Amém, gente? Amém. Ele deu o Filho dele. Jesus é um presente, Jesus não é uma moeda de troca. E esse presente não pode ser compensado. É por isso que as palavras de John Bunyan caem muito bem aqui. Eu nunca experimentarei realmente o que é ter vivido, o que é ter a vida de Deus em mim, até que eu tenha feito algo por alguém que nunca poderá me retribuir. Aqueles irmãos de Moçambique jamais poderão me retribuir. Eu não espero que eles me retribuam, mas o que faz o nosso relacionamento, o que nos ligou nos laços de Cristo, foi a possibilidade de alguém que tinha um pouco mais poder abençoar alguém que não tinha quase nada. E esse alguém nunca terá como retribuir o que nós fizemos. Talvez um ou outro tenha algum ato de querer agradar, mas olha, a graça de Deus não tem retribuição, não tem compensação. Portanto, pare de achar que você pode comprar essa graça. Pare de achar que você pode comprar esse favor, pelo que você faz, pelo que você dá, pelo que você diz, pelo que você reza, pelo que você ora, pelas suas missas, pelos seus cultos. Nós não temos como retribuir nada ao Senhor. Se eu vier aqui todo dia pregar a palavra para vocês, como eu estou fazendo aqui, eu não conseguirei retribuir a graça divina e a salvação que tenho em Cristo Jesus. Amém, igreja? Essa consciência deve estar dentro do nosso coração. Mas vamos lá. Último ponto da introdução. Na mensagem de hoje, nós vamos entender a dinâmica da multiplicação das bênçãos de Deus através do exemplo dado pelos irmãos e irmãs das igrejas da Macedônia. O que foi que eu disse para vocês? Acompanhe o meu raciocínio. Paulo, aqui no capítulo 8, ele fala do exemplo dos irmãos da Macedônia, como eles participaram da ajuda aos irmãos de onde, gente? Aos irmãos de onde? Jerusalém. Alô? Vou repetir, vamos lá. O texto aqui é Paulo usando o exemplo das igrejas da Macedônia ao abençoarem os irmãos da igreja de quê? De Jerusalém. Mas esse exemplo ele usa para incentivar quem? A igreja. Qual é a igreja para quem ele escreveu essa carta? Para quem? A igreja de Corinto, da cidade de Corinto. E eu pergunto, quem é Corinto hoje? Nesse lugar? Nós somos Corinto. Portanto, atentemos para o que Deus quer falar conosco, porque hoje nós somos Corinto. O Espírito Santo de Deus está usando a história de uma igreja pobre e como ela ultrapassou os seus parâmetros de generosidade para abençoar uma outra igreja pobre. Mas vamos lá. Qual era o contexto? O contexto era o seguinte: quando nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificado, forma-se a igreja em Jerusalém, liderada por São Pedro, por São Tiago, e tinha, obviamente, a família de Jesus, a mãe do nosso Senhor, Santa Maria. Era uma igreja de formação judaica. Eles eram judeus, e aí eles se converteram a Cristo. O Messias prometido pelos profetas veio ao mundo.
E eles se converteram ao profeta. E eles entenderam que Jesus é o Filho de Deus. O problema começou a acontecer quando pessoas que não eram da comunidade judaica, que não guardavam o cerimonial judaico, as festas, os alimentos, começaram também a entregar a vida a Jesus. Isso começou a acontecer quando a perseguição foi imposta em Jerusalém. Quando a perseguição do Império Romano foi pesada em Jerusalém, os novos cristãos, eles se espalharam pelo mundo todo e foram pregando o Evangelho. Qual era então a consequência natural? Pessoas que não eram da comunidade judaica começavam a se converter a Jesus Cristo, amém, gente? Só que começou a ter problema, porque os judeus queriam que os cristãos que não eram de origem judaica guardassem as festas, fizessem a circuncisão se fossem homens, deixassem de comer aquilo, ou de comer aquilo, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo. Então surge meio que uma facção dentro do cristianismo: os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem gentílica. A igreja da Macedônia era uma igreja de origem gentílica, e a igreja de Jerusalém era obviamente uma igreja judaica. O clima era muito pesado entre eles, a ponto de ter que ter tido a primeira reunião, o primeiro conclave da igreja, o primeiro concílio da igreja. Aconteceu na cidade de Jerusalém, o chamado Concílio de Jerusalém. Foram chamados todos os líderes, todos os bispos, que o sentido da palavra bispo é supervisor, todos os supervisores da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos, as mulheres, enfim, e reuniram para decidir o que ia se fazer com os convertidos que não eram judeus. E chegaram à conclusão: não vamos importuná-los. Deixem que, por exemplo, eles diriam hoje, se o concílio fosse hoje, deixa o brasileiro ser brasileiro, deixa o argentino ser argentino. Eles podem servir ao Senhor sem precisar guardar a nossa cultura judaica. No papel ficou ótimo, mas na prática a briga durou muitos anos. Então o que foi que Paulo fez? Ele começou a incentivar as igrejas gentílicas a abençoar a igreja de Jerusalém, que era quem não gostava deles, não é verdade? Achavam que eles eram meio cristãos apenas. E Paulo disse: vamos abençoar esse povo que está passando por sofrimento. Qual é o primeiro princípio que eu vejo hoje? Deus é tão poderoso que Ele resolve problemas imensos. Ele usa problemas, aliás, para resolver problemas outros. Ele usa o problema da fome em Jerusalém para despertar no coração das igrejas gentílicas generosidade. Isso não é lindo, gente? Sim ou não, igreja? Isso é lindo demais. Então vamos lá, vamos para o contexto. De acordo com o relato bíblico, os judeus que se converteram a Cristo queriam impor todo o cerimonial da fé judaica aos outros cristãos que vinham de outras culturas e nacionalidades. A relação entre esses dois grupos vinha sendo, a palavra aqui é para preenchimento, tensa. Vinha sendo tensa, desde o início da igreja de Jesus. Algumas décadas mais tarde, os cristãos de origem judaica começaram a sofrer perseguições em Jerusalém. Estavam desempregados e passando fome. A palavra aqui é Jerusalém, para se completar. No terceiro ponto do contexto, Paulo usou essa oportunidade para que os gentios demonstrassem amor pelos judeus perseguidos. Escuta, Deus está nos chamando como igreja para demonstrarmos amor, inclusive por aqueles que nos perseguem. Demonstrarmos amor, inclusive por aqueles que nós talvez não pensemos da mesma maneira. Quarta-feira passada aqui nós fizemos uma oração longa pelo Papa Francisco. Algo que talvez você não ouvisse comumente em uma igreja evangélica. Porque nós temos o mandamento de amar a todos e de respeitar a todos.
mesmo que algumas divergências sejam existentes. E eu tenho certeza que quando nós deixamos que a porta da generosidade seja aberta dentro de nós, Deus nos abençoa de maneira incrível, além de abençoar aqueles por quem nós intercedemos. Amém, gente? Então, esse é o sentido da generosidade. Este é o sentido. Paulo usou essa oportunidade para que os gentios demonstrassem amor pelos judeus perseguidos. Os irmãos da Macedônia, vamos lá, que também estavam passando na época por grandes tribulações, porque Roma atacou Jerusalém, mas atacou a Macedônia, atacou a área da Grécia, e as igrejas da Macedônia, de Filipos, Tessalônica e Bereia, estavam também debaixo de perseguição, e eram tão pobres quanto as igrejas de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. Os irmãos da Macedônia, que também estavam passando por grandes tribulações, foram os primeiros a se mobilizar para minimizar a dor dos outros. Você nunca vai ser feliz completamente se você não entender o que é minimizar a dor alheia. Você nunca vai ser feliz e completo se você não entender o que é dar-se por alguém, entregar-se por alguém, abençoar alguém, estender a mão para alguém, estender a mão inclusive para quem pensa diferente de você. E esse é um poder invisível que tem repercussões tremendas. Vamos lá, gente, último ponto do contexto. Paulo mencionou o exemplo dos macedônios. A palavra para preenchimento aqui é para inspirar o coração dos coríntios. Para inspirar o coração dos coríntios e o nosso. Vamos ler junto aqui, vamos ler juntos. Último ponto, vamos lá. Paulo mencionou o exemplo dos macedônios para inspirar os coríntios, o coração dos coríntios e o nosso sobre essa grande graça. Então vamos lá, vamos voltar para a Bíblia agora. Pega a Bíblia, abre a segunda carta de São Paulo, vai ao capítulo 8 e lê o versículo 1 comigo. Vamos lá, o versículo 1. Vamos lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, o que, gente? Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E agora a gente vai para o primeiro ponto da mensagem. Letra A. A generosidade é uma das consequências do agir da graça de Deus sobre as nossas vidas. E não é algo que simplesmente produzimos. Escuta, ser generoso não é a regra. A generosidade da igreja da Macedônia, Paulo fez questão de dizer que era em decorrência de quê? Em decorrência de quê? Ei, eu quero ouvir vocês. Em decorrência de quê? Da graça. Foi em decorrência da graça que eles se fizeram generosos. E Paulo disse, eu quero que vocês conheçam a graça que tornou aquela igreja generosa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mas antes disso, de contar uma história, vamos ouvir o que o pensador, o que Sêneca disse. Vira a página e você vai ver que Sêneca reconheceu que as pessoas precisavam ser ensinadas a como dar, receber e retornar alegremente. Por que Sêneca disse que nós temos que ensinar sobre generosidade? Porque não é algo que acontece naturalmente. Não é algo que acontece naturalmente. É como músculo. Para que você ganhe músculo, você vai exercitá-lo. Você vai dilacerar literalmente as fibras musculares para que elas cresçam em razão da necessidade de dar maior suporte às cargas que você começou a impor à sua musculatura. É por isso que chega um nível que o atleta, ele não é mais sensibilizado por determinados movimentos ou cargas. Ele tem que mudar os programas, ou o peso, ou as repetições, para começar a sujeitar a musculatura a novas dinâmicas. Agora eu lhe pergunto, o que é que naturalmente acontece quando nós deixamos de nos exercitar? A gente ganha músculo ou a gente perde músculo? Agora, uma coisa que acontece naturalmente é ganhar gordura. Generosidade é como exercício muscular.
Egoísmo é como aquisição de gordura. É natural. É a tendência. E aí eu vou contar uma história para vocês sobre o que é natural e sobre o que não é natural. Observem. Quem aqui já foi criança? Quem aqui tem filhos pequenos ainda, assim, 5, 6 anos? Quando chega, e quem tem filho de 10 anos, por aí, 10, 12 anos, os meus, a mais nova tem 10, 12, 15. Mas tem uma história do meu filho que eu contei pela manhã, ele ficou todo encabulado porque ele estava tocando. Foi mais ou menos assim, para vocês entenderem que a criança, e nós não nascemos com a tendência natural à generosidade. E olha, que nasceu no Evangelho, vem para a igreja todo domingo, e um certo dia a gente deu para ele uma bicicleta. E ele havia pedido há muito tempo essa bicicleta, e nós presenteamos o nosso filho com a bicicleta. Ele tinha 5 anos de idade. E estávamos lá com a bicicleta. E naquela noite nós fomos fazer uma oração com ele, eu, a Samara e ele. A Esther tinha 2 aninhos, não entendia muito bem do que estava se passando, já estava dormindo, eu não me lembro se ela estava conosco. E aí nós sentamos na cama, como costumamos fazer, e fomos fazer uma oração para Papai do Céu. Eu disse: meu filho, eu vou fazer uma oração aqui, e meu filho repete com o papai, para a gente agradecer a Deus pelo dia e por sua bicicleta. Tá certo, papai? Tá certo, filho? Certo, papai. Vamos lá. Papai do céu, ele. Papai do céu. Obrigado pela minha bicicleta. Ele, obrigado pela minha bicicleta. Obrigado porque tu és um Deus muito bom. Obrigado porque tu és um Deus muito bom. E lá de olho fechado, junto comigo, né? Aí eu disse: querido Senhor, ele, querido Senhor, que eu possa emprestar a minha bicicleta para os meus amigos, emprestar não, papai. Bicicleta, cada um tem a sua. Concluímos que ser generoso é um favor dado por Deus, pois a nossa tendência humana não é a generosidade, mas a autopreservação e o egoísmo. A tendência natural do ser humano é autopreservar-se e ser egoísta. É muito difícil ser generoso, porque é como se fosse lutar contra o nosso status natural. E a igreja denuncia agora. A igreja, especialmente a igreja evangélica, tem feito as pessoas cada vez menos generosas e muito mais egoístas, porque o modelo de ministério que nós vemos hoje não é um ministério onde as pessoas são incentivadas a dar por dar, mas é um ministério que incentiva as pessoas a darem alguma coisa para receberem alguma coisa em troca. Nós criamos egoístas no modelo atual, nós não criamos generosos. A teologia que reina hoje é a teologia da prosperidade egoísta e não a teologia da generosidade multiplicadora. Podem parecer muito uma da outra, mas não resistem a uma análise bíblica responsável. Nós precisamos entender uma coisa, que a graça de ser generoso é algo que nós precisamos nos apropriar, por isso interceder e pedir para que Deus nos dê graça a cada dia. Mas vamos lá, gente. Vamos para o verso 2 agora da Bíblia, do capítulo 8. Volta para a Bíblia, é muito bom a gente voltar na Bíblia. Leiam comigo, acompanhem comigo. No meio, vamos lá juntos. No meio da mais o que, gente? Severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As igrejas da Macedônia que abençoaram os cristãos de Jerusalém eram ricos? Sim ou não? Não.
Estavam em um momento bom na vida deles, humanamente falando, sim ou não? Não. Estavam se divertindo às margens do mar Egeu, das ilhas gregas, porque é aquela região ali das ilhas gregas, meu amigo. Estavam ali se deleitando com seus bens, enquanto o mundo se acabava ao redor deles? Não, eles eram pobres, eles eram perseguidos e eles eram mais ainda injuriados pelos próprios irmãos a quem eles estendiam a mão naquele momento. E eu fico pensando, meu Deus, como isso é maravilhoso. E essa graça que vem sobre nós, ela nem sempre alivia a nossa dor. Porque Deus, Ele usa os momentos críticos da nossa existência para multiplicar grandes bênçãos que de outra forma não seriam multiplicadas. Vocês já perceberam que nós crescemos mais quando somos testados pela vida? Vocês já perceberam que nós nos tornamos mais sensíveis quando nós convivemos com mais pessoas que sofrem? Vocês perceberam que nós nos tornamos mais sábios quando a vida nos dá rasteiras? Vocês perceberam que nós procuramos mais a Deus quando estamos em crise? Se eu abrir aqui, ó, gente, vamos abrir um seminário para celebrar a bênção do casamento organizado. Deve vir aí 2 dúzias. Se eu disser assim, olha, é o seguinte, vamos aqui fazer o culto para orar, né? Para interceder por aquele povo que está passando por provações no casamento e na luta e tal, e aí a gente enche. Você nunca vai ouvir cultos, e nem tampouco missas, creio eu, em que as pessoas digam assim, hoje nós vamos celebrar, hoje é o culto da saúde. Não. Agora se eu disser, hoje é culto de cura, aí isso aqui enche. Todas as vezes que eu falo sobre isso, gente, quarta-feira nós vamos interceder pelos enfermos, isso aqui enche. Por quê? Porque a tribulação, a dor, a falta, a solidão, a depressão são solos férteis para que Deus semeie as sementes da multiplicação, da graça e do poder dele, aleluia. E aqui a gente vai no ponto B e vê o seguinte, a graça, escute, você vê que aquela igreja era pobre, era sofrida também, a graça nem sempre alivia a dor e o sofrimento. Pois muitas vezes a intenção de Deus, ouve você que está passando por provações agora, ouve você que está passando por lutas agora, a intenção de Deus é exatamente multiplicar generosidade em momentos de luta. E eu tenho dito, não diga assim, eu quero esperar ter mais tempo para eu fazer isso para Deus, eu quero ter mais tempo para visitar minha família, eu quero ter mais dinheiro para ajudar as pessoas, eu quero ter mais recursos para ajudar as missões, eu quero ter mais dinheiro para cavar poços no sertão. Escuta, não é essa a lógica, está simplesmente cientificamente comprovado, os mais pobres são os mais generosos e os mais ricos são os mais egoístas. Está mais que comprovado, quanto mais tempo se tem, mais vagabundo se é. Quer anotar? Pode anotar. Quanto mais tempo se tem, mais vagabundo se é. Você já percebeu que você produz muito mais quando você tem uma agenda e que você segue aquela agenda e que você precisa cumprir horário? Dê para você um dia inteiro sem fazer nada, dê 2, dê 3. 3 coisas crescem. Preguiça, egoísmo e bucho. É normal, é o natural. É ou não é? Agora, aqueles ali, a palavra que eu falei é exatamente multiplicar a generosidade em momentos de luta. Eles viviam uma equação. O que eu chamo aqui de equação da multiplicação. Olha que coisa mais doida. Vamos ler de novo o que Paulo diz no verso 2, para a gente entender a equação, vamos lá. Verso 2 do capítulo 8, juntos igreja, juntos, vamos lá. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Equação da multiplicação de Deus. Tribulação severa, aí o cabo diz, está repreendido em nome de Jesus.
Tribulação severa, mas, qual é a outra palavra, gente? Qual é a outra frase? Extrema pobreza, mas alegria transbordante. Tribulação severa, extrema pobreza, mas alegria transbordante é igual a generosidade multiplicada e enriquecida pela graça. E nós vamos agora para o terceiro ponto, que esse me faz chorar, porque eu me lembro de uma cena que eu vou contar para vocês, relacionada ao poder da generosidade. Agora, gente, vamos ver como foi que os macedônios pediram a São Paulo para participar. Vamos lá. Pois dou testemunho de que eles deram o que, gente? Tudo quanto podiam. E até além do que podiam. Por iniciativa o que, gente? Própria. Eles nos suplicaram de que maneira, gente? Insistentemente. O que, gente? O privilégio de participar da assistência aos santos. Olha as palavras-chave aqui, ó. Eu dou testemunho do que eles deram o quanto podiam, além do que podiam, por iniciativa própria, suplicando insistentemente o privilégio de participar daquilo. Gente, isso aqui é loucura. Como é que uma igreja pobre, perseguida, vai ajudar os outros irmãos que não gostavam deles naturalmente, mas eles dão o que podem, mais do que podem, e isso é algo que foi de quê? Do coração, iniciativa própria. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a gente estar se esgoelando, dizer, faça isso, dê aquilo, ajude isso. Não. Hoje, por hora eu lhes digo uma coisa, eu discordo profundamente de qualquer tentativa de lavagem cerebral, de insistir com as pessoas para que façam o que elas não estão de coração desejosas de fazer. Eles é quem pediram por iniciativa própria. Eles chegaram para Paulo e disse: deixa a gente participar, mas vocês estão mal. Deixa a gente participar, mas vocês não podem. Mas por favor, insistimos a você, Paulo, nos deixe participar, porque para nós isso é um privilégio. O reino de Deus para nós é um privilégio. Participar das coisas divinas é um privilégio. Estar aqui pregando o evangelho para vocês é um privilégio. Ser chamado de filho e filha de Deus é um privilégio. Ser tocado pelas mãos do Senhor é um privilégio. Participar da graça é um privilégio. Ouvir a voz de Deus é um privilégio. Conhecer essa palavra é um privilégio. Estar aqui junto com os irmãos é um privilégio, gente. E nós temos que encarar isso como dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o seu nome agora, porque ser cristão é um privilégio. E não peso, não algo que impõe sobre mim, que não me lavam, sabe, que não me fazem lavagem cerebral para que eu dê dinheiro, para que eu faça aquilo, para que eu dê meus carros. Eu tenho muito medo, gente. E hoje se usa técnica de venda, técnica de vendedor, técnica de comércio, técnica da compra por impulso. Quero denunciar aqui, é o que se usa nas igrejas hoje. E eu sempre digo, olha, se você quer abençoar o reino, vá para casa, depure a mensagem, tome um chá de camomila, meça e calcule as consequências, faça os seus planos diante de Deus. Agora faça por iniciativa própria, porque o que não é de iniciativa própria, muitas vezes é por pressão psicológica, e generosidade não tem nada a ver com pressão psicológica. Quantos de nós aqui não caímos na história da compra por impulso? Quem é vendedor sabe o que eu estou dizendo aqui. Quem trabalha com comércio sabe o que eu estou dizendo aqui.
Tudo bem, isso é um jogo, é uma dinâmica do capitalismo. Mas nós não podemos viver isso na igreja de Jesus. Qualquer centavo que eu dou, qualquer minuto que eu dedico, qualquer palavra que eu profiro, qualquer grupo que eu participo, qualquer celebração na qual eu estou sendo parte, deve ser algo baseado em uma iniciativa própria, que tem como ponto o privilégio de ser participante dessa graça. Amém, gente? A gente está indo para o sertão, cavamos 6 poços, 4 deram água, nós pagamos por isso. Não foi governo, não foi, nós pagamos. Tem 4 regiões ali perto de Aparecida, de gente que nunca veio aqui, que eu não sei nem o nome, que nós talvez nem saibamos o nome, alguns daqui sabem porque estiveram lá, mas nós fomos lá simplesmente para abençoar aquele povo, e vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus. E o que vai mover o projeto Sertão Vivo, os 1000 poços escavados em 10 anos e as 1000 comunidades educacionais nos sítios que nós vamos abrir em 10 anos, ou acontece pelo poder da generosidade, ou não acontecerá, porque assim o Senhor não irá fazer. E eu me lembro de uma história, e é a história que eu queria contar para vocês, que é um exemplo de generosidade na prisão. Conta-se que em uma dessas guerras, prisioneiros de guerra cristãos ficaram em uma cela, eram 10 que ficaram numa cela pequenininha, tipo 2 por 2, 10 pessoas. E a comida que eles recebiam diariamente era o seguinte: uma sopa suja, não se sabia do que era, mas era a única coisa que eles tinham para comer, e um pão a cada 7 dias. E todos eles, muito fiéis ao Senhor, fizeram uma oração e disseram: nós queremos, Senhor, mesmo nesse momento, continuar sendo generosos. E tiveram uma ideia, olha a ideia que eles tiveram. A cada 10 dias, todos eles pegavam a porção do pão daquele dia, juntavam os 10 pedaços dos 10 amigos, o que dava mais de um pão, né? Um pedaço de 7 pães, aliás, um pedaço de pão que dava para 7 dias, juntando com 10 pedaços, dava um pão e meio, mais ou menos. Sabe o que é que eles faziam? A cada 10 dias eles pegavam aqueles pedaços dos pães e davam, sabe a quem? Ao mais fraco dentro da cela, o que estava mais doente e faminto. E eles continuaram exercitando generosidade. E nós ultrapassamos os nossos próprios limites quando exercitamos a generosidade. Vamos ver aqui, ó. Observem que os macedônios, irmãos das igrejas localizadas na cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia, estamos na letra C, entendiam que o participar da obra de Deus era um privilégio a ser buscado insistentemente. Já vimos isso, um privilégio. Aqui as igrejas da Macedônia estavam fazendo uma parceria missionária com Paulo, para alcançar Jerusalém com a graça de Deus. Última historinha antes do último ponto. Me convidaram há uns 4 anos para visitar uma comunidade perto da Serra de Teixeira. Quem conhece aquela região ali da Paraíba, Serra de Teixeira? Eu nem me lembro o nome da comunidade, mas uma assistente social que estava frequentando a nossa comunidade à época, ela disse assim: vamos visitar essa comunidade, eu acompanho há muito tempo. Lá há muitos casos de pessoas que se desesperam, que se matam, outras que matam, um índice altíssimo de suicídios e homicídios em uma pequena vila da Paraíba. E nós fomos lá conhecer as situações, ver o que nós poderíamos fazer em termos de apoio psicológico, espiritual, material. Um lugar, tipo aquele lugar que eu citei, que nós jamais poderíamos receber nenhuma retribuição. E aí nós fomos. Chegamos em uma casa e uma senhora muito magrinha, muito franzina. Ela veio, parecia aquela galinha com os pintinhos atrás. Agora eram uns pintinhos em escadinha. Tinha menino de 1 ano, de 1 ano e 9 meses, de 2 e pouco. Só dava o tempo do bucho
mesmo. Pá, era 9 meses, 10 meses. Tinha menina, agora tinha assim uns 12 meninos. Gente, assim, claramente, não precisava ser nutricionista nem nada, claramente desnutridos. E ela começou a falar dos problemas dela, das dificuldades dela, morando naquele lugar. E nós sentávamos, e eu percebi que a hora ia chegando perto do meio-dia, e começou um movimento dentro da casa. Menino para lá, menino para cá, e chegava no ouvido dela. Aí eu pensei comigo, eu já sei o que é. Eles estão chegando na hora do almoço e estão constrangidos porque daqui tinha ido uma comitiva com 5 pessoas. Eu percebi o clima, eu disse, pois é, comadre, vamos embora, Deus lhe abençoe. Não. Quando eu fui abraçar a mulher, eu disse, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Eu já pedi para os meus filhos comprarem 1 quilo de arroz. Já peguei uma galinha que nós vamos matar agora, para vocês comerem conosco. Eu disse, meu Deus. O mais difícil foi convencer aquela mulher que ela precisava alimentar aquelas crianças com aquele arroz que ela comprou fiado para o povo da capital. Gente, há uma graça que não se entende, é divina, é especial, é pura, é linda. Ela que deve mover o mundo. Se nós nos deixarmos mover por esse tipo de perspectiva, a gente vai ser feliz e a gente vai mudar o mundo, gente. Amém, irmãos? A gente vai mudar o mundo. Verso 5, vamos lá. Olha o que é que Paulo diz, a última informação. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Completa aí. O poder da generosidade é iniciado quando nos entregamos ao Senhor em primeiro lugar e depois aos projetos relacionados ao seu reino. Observe que Paulo diz assim, olha, não é questão de dinheiro, de dar isso, de dar aquilo, de dar... Não! Por que os macedônios foram bem-sucedidos, gente? Me digam. Porque eles se entregaram de que maneira? Primeiramente ao Senhor, como se dissesse, Senhor, a minha vida é tua, o que eu tenho é teu, o meu futuro é teu, meu casamento é teu, os meus recursos são teus, a minha profissão é tua, o que eu tenho é teu, o que eu faço é teu, o que eu penso é teu, o que eu sonho é teu, o que eu tenho e o que terei sempre será teu. Você quer ser feliz? Sim ou não? Entregue-se de corpo e alma ao Senhor. Dedique a sua vida, os seus sonhos, os seus planos e diga, Senhor, eu te dou a minha vida. Aliás, eu te consagro, porque tua ela já é. Eu te consagro a minha vida, cuida de mim, cuida do meu futuro, cuida da minha família, cuida do meu casamento, cuida dos meus interesses, cuida, Pai, daquilo que eu não sei cuidar. Mas os macedônios, gente, em primeiro lugar, não chegaram lá e deram dinheiro. Paulo entende que o que eles fizeram foi, antes de mais nada, um ato de entrega a Deus. Quando a gente se entrega ao Senhor e diz, Senhor, toma a minha vida e reparte a minha vida como tu quiser. Como tu quiseres. Como tu quiseres, faz de mim o que tu quiseres. Me leva, me traz, me usa, me ensina, me cura, me salva. Quando a gente faz isso, bênçãos se multiplicam de uma maneira sobrenatural em nossa vida. Quando a gente se entrega mesmo, não é um pedaço de nós, não é Senhor, toma o meu braço, toma a minha cabeça. Não, Senhor, toma o meu braço, toma a minha cabeça, meu coração, meu corpo, meu ser, minha alma, minhas dores, meus defeitos, meus pecados. Eu entrego tudo em tuas mãos, gerencia a minha vida. E as conclusões a quais nós chegamos nessa hora
é que temos que pedir sempre a graça que faz-nos ser generosos. Conclusões. Temos que pedir sempre a graça que faz-nos ser generosos com relação aos projetos de Deus, a tudo que Ele quer fazer. Segundo, as nossas dificuldades não podem ser obstáculos à nossa generosidade, nem ao serviço que Deus espera de nós no seu reino. Vamos ler juntos, gente? Vamos lá, com coragem, juntos. As nossas dificuldades não podem ser obstáculos à nossa generosidade, nem ao serviço que Deus espera de nós no seu reino. Bem alto agora, juntos. As nossas dificuldades não podem ser obstáculos à nossa generosidade, nem ao serviço que Deus espera de nós no seu reino. Escute, aí vem o terceiro ponto. Deus testa e aprova o nosso caráter cristão muito mais na escassez do que na abundância. Deus testa o nosso caráter muito mais na escassez do que na abundância. Agora vamos ler juntos o último ponto das conclusões. Vamos lá. A generosidade tem a sua quando nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor. Vamos lá, juntos. A generosidade tem sua máxima potencialidade quando nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor. Pensamento final, para guardar e colar na geladeira, colocar no Facebook, pegar do God's Book, colocar no Facebook. Pensamento final. Isso é uma palavra de ânimo de Deus para você e para mim. Receba. Não deixe que os seus momentos difíceis sejam barreiras à sua adoração a Deus e à sua generosidade para com os projetos do seu reino, porque Ele é fiel. Vamos ler de novo. Não deixe que os seus momentos difíceis sejam barreiras à sua adoração a Deus e à sua generosidade para com os projetos do seu reino. Por quê? Mais alto! Mais alto! Mais alto ainda! Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde, nessa noite. Amém!